E aí, pessoal, tudo bem? Então, conforme a nossa aula passada, que se deu na quarta-feira, foi solicitado então que eu fizesse um vídeo explicando a diferença do comportamento com o protocolo RIP, que é um protocolo vetor de distância, conforme explicado em aula, em relação a um protocolo estado do link, né? Que ele se importa com a qualidade do link e não simplesmente com a menor distância de alcance, né? Bem, na aula nós configuramos utilizando o protocolo RIP e depois o protocolo IGRP, né? O protocolo da Cisco. Ambos sumarizando classe de endereço, né? Então, dois protocolos funcionando como classful, né? Bem, então, só lembrando aqui, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, tá? Então, nós temos aí três classes que a gente utiliza aí para IPs privados, né? Que é a classe a classe B e a classe C, né? Em se tratando classful, a gente não tem máscara, né? Então, o IP que começa com 10.1.1.1, ele até 10.255.255.255, ele é um IP classe A, ok? É um /8, né? Incidir, tá bem? O IP que começa com 172, deixa eu só separar aqui, 172.16.0.0, aqui seria 1.0, que seria o endereço da rede, deixa eu só arrumar aqui. Ele seria então 1/16, ok? Ou seja, a máscara seria 255.255.0.0, né? Vou botar aqui a máscara em decimal, que também seria 255.0.0.0. E o classe C começa com 92.168.0.0, que é 1/24, né? É 255.255.255.0, ou seja, os três primeiros octetos é rede e o último octeto é host. Bem, então, o que acontece? Quando se tratando de um protocolo classful, a gente não informa a máscara. Se eu entrar com o endereço de rede 192.168.0.0, ele vai saber que é 1/24. Se eu entrar com 72.16 alguma coisa, ele vai saber que é 1/16. E se eu entrar com 10 alguma coisa, ele vai saber que é 1/8, tá bem? Então, isso é a autossumarização que o protocolo RIP e o IGRP, por padrão, faz. O IGRP trabalha aí com classless. E o que é classless? Classless é quando a gente tem aí uma máscara variável, né? Então, a gente consegue aí, por exemplo, definir que o 192.168.0.0 não é 1/24, ele pode ser 1/16, ele pode ser 1/20, ele pode ser 1/23, ele pode ser 1/25, né? Isso seria o classless, tá bem? Bom, o protocolo que nós iremos abordar hoje, comparando com o RIP, vai ser o SPF. O SPF, uma das particularidades dele, então, ele é um protocolo classless. Se tratando de protocolo classless, a gente vai ter que informar, quando nós chamarmos lá o modo de configuração do protocolo, cada uma das subredes diretamente conectadas a cada um dos roteadores. Por isso vai dar um pouquinho de trabalho, tá? E talvez o vídeo fique um pouco longo. Bom, o que eu já realizei aqui antes de iniciarmos a trabalhar? Todos os nossos 5 roteadores aqui, eles estão trabalhando já com RIP. O RIP está funcionando entre todos os 5, tá bem? Então, por exemplo, se eu quiser que esse host se comunique com este da ponta aqui, ele vai, vamos botar em modo simulação aqui. Deixa eu pegar aqui
né, ele vai então pegar o caminho mais curto. Aqui tem aquele tempo da tabela, deixa eu ver, acho que é do ARP, né? Deixa eu botar aqui em real time e fazer de novo. Ver se ele esquece agora. Deixa eu deletar aqui, pronto. Agora só tem que acertar o host agora. Eu acho que era esse aqui. E tem que pegar de novo. Aqui. Pronto. Deixa eu botar isso aqui no meio aqui pra gente ver. Então vai lá. E ele vai pelo caminho mais curto. Tá bem? Ele poderia ter. Nós temos um caminho alternativo aqui por baixo. Mas o RIP é um protocolo do tipo vetor distância, então ele escolhe o caminho mais curto, independente da qualidade do link. E relembrando, nessa topologia aqui, nesse cenário, nós temos um link serial infinitamente mais lento que o nosso cabo Fast Ethernet, 100 megabits, que nós temos aqui embaixo. Então, a ideia, antes de mais nada, é nós entendermos qual é o comportamento de cada um dos protocolos. O vetor distância ele vai pegar a rota mais curta, independente da largura de banda no link. Um protocolo estado do link ele deve observar, analisar e compreender a topologia da rede e definir qual é o caminho mais interessante para enviar os pacotes, para que os pacotes trafeguem, né? O caminho mais interessante, em se tratando de largura de banda, nesse cenário, seria o caminho de baixo, que a gente aí tem uma conexão 100 megabits contra um cabeamento serial aqui. Tá bem? Então a ideia é essa. Nós configurarmos o RIP já está configurado, protocolo vetor distância. E agora a gente vai configurar então o SPF e analisarmos se ele vai de fato pegar a rota de baixo aqui como a mais interessante. Em aula nós vimos que o EIGRP ele pegou lá a rota de baixo, né? Tá bem? Eu vou deixar esse cenário aqui depois disponível para vocês. Só não sei se vai funcionar no Packet Tracer na versão que temos nos laboratórios do campus, mas vocês podem baixar essa versão em casa e testar. Tá bem? Alguns conceitos aqui sobre o EIGR, o OSPF, que é o protocolo que a gente vai trabalhar. Deixa eu colocar ele aqui. Protocolos. Vou botar aqui o RIP, que já foi explicado em aula, tem no material. O OSPF também tem no material, mas vamos falar um pouquinho dele agora, né? OSPF. Bem, OSPF. Tá. O RIP é um protocolo muito limitado, né? Ele não trabalha com algoritmo complexo, como análise da topologia. Então, ele é utilizado só para fins acadêmicos. Então, hoje, nas redes de computadores, não se usa mais o RIP, ok? O SPF, por sua vez, é um protocolo aí mais utilizado. É um protocolo aberto, muito robusto, com muitas possibilidades de configuração, com algoritmos complexos. Então, é um protocolo aí bem interessante, tá? A configuração que nós iremos realizar aqui é uma configuração bastante simples. Bem, características do OSPF, tá? O OSPF é um protocolo que trabalha como áreas, tá? Iniciamos como a área 0, que é a área principal, e toda a configuração de rotas em cada área vai ser a mesma, tá? A definição do protocolo trabalhar em áreas é justamente para segmentar o nível de processamento em se tratando de tabelas construção e de tabelas de roteamento, tá? Para que todos os roteadores não precisem ter as mesmas informações. Então temos um conceito de área. Então temos a área 0, que todos os roteadores terão as mesmas tabelas, e as áreas subjacentes, né, é o que formará então o backbone da rede, tá? Bom, então a gente tem que informar a área. Nessa nossa topologia é a área 0, tá? Então é uma topologia aí que todos os roteadores terão aí a mesma configuração. Outra característica do SPF também, diferentemente com o EIGRP, o SPF trabalha num processo que devemos informar um número de processo, tá? Assim como a gente tem em sistemas operacionais,
onde nós temos os processos, que são o estado de um programa, né, a instância de um programa em funcionamento. E aqui no caso do OSPF também, tá? E esse número ele pode, a gente que define, a gente pode utilizar aí qualquer número. Aí então nós usaremos aí um número, iremos definir aí um número comum aí entre eles aí, tá bem? Bom, ah, então o SPF é um protocolo classless, o SPF é um protocolo que a gente deve informar então um PID, né? O número de um processo, e o SPF é um protocolo que trabalha em área de conhecimento de rotas, né? De tabela de roteamento, tá bem? Então tem essas peculiaridades aí. Fora isso, a configuração dele é tal qual os outros protocolos, tá? O que vai ser diferente aqui é que a gente vai ter que informar cada subrede diretamente a cada roteador conectado. Então é esse trabalhinho que a gente vai ter mais aí, tá bem? Outro detalhe também, por ser classless, o OSPF, ele não, a gente deve informar então a máscara de subrede depois de cada endereço de rede informado. E essa máscara é um pouquinho diferente e eu vou comentar um pouquinho sobre ela quando a gente for configurar, tá bem? Senão vai ficar muita conversa e vamos já colocar em prática então esse laboratório para a gente ir vendo ao longo do percurso as particularidades aqui do OSPF, tá bem? Então vou abrir aqui o nosso router A, tá bem? Vamos lá então, vou dar um enable aqui. Bem, então vamos ver o que está rodando de protocolo de roteamento aqui, né? Então show IP protocols e aí nós temos o RIP rodando ali apenas, tá bem? Só o RIP. Show IP route e aí nós temos aí neste roteador aí então essas redes, né? Diretamente conectadas a ele e outras que estão aí configuradas via RIP, tá bem? Então, lembrando que o RIP tem uma distância administrativa de 120 e o OSPF tem uma distância administrativa de 110. Então, quando configurarmos o OSPF, ele deve entrar em ação aí por ter uma importância maior administrativa, tá bem? Bom, então vamos voltar aqui. Deixa eu clicar aqui dentro. Então vamos lá, conf t, ok? Bem, então agora vamos chamar o protocolo route OSPF. Aqui a gente informa já então o PID dele, tá? Então esse PID do OSPF, vamos usar um PID aí. Deixa eu ver o que ele informa aqui. De 1, ó, o processo ID dele pode ser de 1 a 65535. Vamos botar 100, então, tá? OSPF 100. Nosso PID vai ser 100. Pronto. Agora a gente vai ter que informar cada uma das redes. Eu estou configurando o roteador A, ok? Esse aqui. O que esse cara tem? Ele tem uma subrede, que é a 172.16.10.0. Tem 172.16.20.0. Ele tem a 172.16.1.0, que é o vizinho roteador dele aqui, que é o roteador B. E tem outra que é 172.16.3.0. Então ele tem uma, duas, três, quatro subredes. E a gente vai ter que informar todas. Sim, é trabalhoso. Vamos lá. Bom, então estamos no modo de configuração do SPF. Então eu tenho que começar a informar as networks, né? As redes. Então as subredes aqui diretamente conectadas a ele. Então, network, ok? Vamos começar pela 172.16.10.0. Aqui a gente vai informar agora a nossa wildcard mask, tá? Que é ou máscara coringa, certo? O que a máscara coringa é? Ela é o inverso da máscara normal, tá? A máscara coringa ela é diferente da máscara normal no seu sentido de existir, tá? Com a máscara coringa a gente pode simplesmente informar dispositivos, hosts que têm endereço par,
hosts que tem endereço ímpar com base na nossa wildcard mask, ok? O máscara coringa, né? A gente, por uma questão de segurança também, é utilizada, e principalmente os protocolos de roteamento, o OSPF, utiliza esse modo de visualização, tá bem? Então, a máscara coringa sendo o inverso da nossa máscara, a nossa máscara sendo barra 24, todas as subredes aqui são barra 24, a gente tem que fazer o contrário. Então, aqui eu estou informando a rede, 172.16.10.0. E qual é o inverso? Vou pegar o bloco de notas aqui de novo. De 255.255.255.0. Que isso aqui é igual ao nosso barra 24, né? Que todas as subredes aqui são barra 24. Qual é o inverso disso? O inverso é 0.0.0.255. Ok? Então, vocês vão ver aí que não é muito difícil de entender. Podemos fazer também diferente. A gente tem uma regra, deixa eu só apagar aqui esse barra 24, que ajuda nós a descobrirmos a wildcard mask. Como? A gente pega a máscara padrão, tá? Essa aqui é a máscara padrão em decimal, tá? E a gente subtrai de um full broadcast, que seria o 255.255.255.255. E a gente faz aí uma subtração de cima para baixo diretamente, octeto por octeto. Então vamos lá. Olhem só. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. E 0 menos 255, 255. O certo seria o contrário, né? Pegar o broadcast e jogar para cima, para pelo menos aqui ficaria negativo o valor, mas é isso mesmo. Tá? Então aqui nós temos a wildcard mask, ou máscara coringa. Tá bem? Vamos lá então informar nossa máscara coringa ali no Packet Tracer. Bom, então voltando aqui. Aqui. Tá. Ele não gravou o comando, então vamos de novo lá então. Network 172.16.10.0 e a nossa máscara coringa é 0.0.0.255. Agora, pessoal, a gente tem que informar a área. Lembram que o protocolo OSPF ele trabalha em áreas? E a nossa área que nós utilizaremos é a área principal para todos os roteadores, que é a área principal é a área 0. Então a gente tem que informar isso aqui, tá bem? Simplesmente se a gente der o Enter, ele não vai aceitar o comando. Então área 0. Ok? Então tem esses dois detalhes que nós não tínhamos visto com IGRP e com RIP, que é informar a área e a máscara coringa. Enter. Está configurada essa parte aí, tá? Agora, para não demorar demais, eu vou simplesmente jogar a setinha para cima aqui e vou só trocando os endereços das redes e adicionar elas mais rápidas. Então a próxima é a 20, né? Pronto, tudo área 0, tá? A próxima qual é? Agora é a rede. Peraí que o bloco de notas está atrapalhando aqui. Vamos lá. Agora a próxima vai ser a rede 1, né? Então aqui eu apago esses dois aqui, boto um ali, 1.0. Foi. E agora é a 3. São aquelas redes que conectam diretamente a outros roteadores, né? Pronto. Em tese, o nosso roteador A ele já está rodando com o SPF, tá bem? Então vou dar um end aqui e vou dar um show IP protocols e nós vemos ali que o RIP está rodando, tá? Aqui está o RIP, certo? E vamos dar uma rodada aqui e a gente tem um SPF aqui rodando aí, né? Com seu PID 100 no processo número 100 e aí estão as redes que eu adicionei, aqui a gente pode ver se as redes estão certas ali, a wildcard mask ali informada e a área que está atuando, tá bem? Bom,
Então, show IP route, aqui, o que a gente tem funcionando aqui? A gente tem funcionando ainda só o protocolo RIP, né? E justamente porque todos os outros roteadores estão funcionando apenas com o protocolo RIP, e é isso, ó. Apenas o RIP e, claro, as subredes diretamente conectadas a ele. Tá bem? Vamos para o próximo aqui então. Vamos lá. Enable conf t. Bom, tá só o RIP funcionando por enquanto. Nesse aqui também. Tá bem? Deixa eu só atirar aqui, que acabou ficando em modo de simulação. Deixa eu fechar isso aqui. Vou deixar um real time aqui. Bom, conf t. Aí vamos lá então. Router OSPF no processo número 100. Tá bem? Ok. Agora vamos informar as redes. Network. Bom, vamos ver quem são as subredes que estão conectadas nesse cara aí. Vamos lá, que é esse aqui, né? O router B agora. Network. Vamos pegar primeiro essas subredes aqui de baixo. Aqui. Então é a 172.16.30.0. A wildcard mask, que é a 0.0.0255, né? E a área 0. Área 0. Aí, show de bola. Vamos lá, então agora vamos adicionar a subrede 40, que é essa aqui, né? Essa subrede aqui agora. Primeiro foi essa, agora é essa. Vamos trocar o número aqui então. 40, foi. Agora a subrede 1 e depois a subrede 2. Vamos lá então. Aqui a 1. E aqui 2. Foi. Então, o roteador B está funcionando. E aqui ele já dá mensagem. Aqui, ó, o SPF sobre o processo 100. Ó, encontrou alguma coisa. Vamos ver? Vou dar um end aqui. Vou dar um show IP route. Olhem só. Então, lembra da questão da distância administrativa? Pois bem, agora que a gente ativou o SPF, esse Ozinho aqui, então aqui está as subredes conectadas via OSPF. Tá aí, 172.16.3.0 via 172.16.1.1. Quem é a 3.0 aqui, galera? Ele achou esse cara aqui, ó, né, que está diretamente conectado a ele. Claro que ele não se comunica com esse cara aqui ainda, né, porque essas subredes aqui, esse roteador ainda está configurado com o RIP, né? Então, ó, e outros com RIP e as diretamente conectadas a ele. Bom, então, a princípio, o roteador B acho que tá ok. Vamos para o C. Mesma coisa. Enable conf t router OSPF. Processo, vou voltar ao 100 aqui. Network. Vamos configurar primeiro as subredes aqui debaixo dele, que é 172.16. Se eu errar algum número aqui, não vai dar certo, hein? Então, você tem que ter cuidado na hora de configurar o de vocês também. 50.0 na wild mask 0.0.0.255 área 0. Cuidado aqui na hora de digitar para ver se não vamos fazer nenhuma besteira. 60 agora, né? Agora, quem é que está diretamente? Quais são os roteadores vizinhos? É a rede 2 e a rede 5. Vamos lá então. Aqui a rede 2, apago o 60, boto 2. E agora a rede 5. Aí. Beleza. Ó, ele já encontrou lá aquela rede 4, né? Ó. Beleza. Então tá aí. Tá, então vamos lá. End show IP route. Ó. Então 72.16.1 eu estou alcançando, tô acessando a rede 172.16.1 via 172.16.2. Olhem só que interessante. Ó.
Então esse cara aqui está alcançando agora essa subrede. Ele está alcançando a subrede 3 também, que é essa aqui, via 172.16.1, que é essa aqui. Essa aqui, quer dizer. A 172.16.4 ainda está como RIP, depois ele está conseguindo acessar essas duas subredes aqui agora, ó, com o SPF, ó. A 172.16.10, a 20, a 30, essa aqui, e a 40. Tá? 50 e 60 são diretamente conectados a ele. E como RIP as demais ali, né? A 70, 80, 90 e 100. Tá bem. Bom, faltam esses dois caras de baixo aqui então. Vamos lá. Vou pegar primeiro o X aqui. Vamos lá. Enable conf t router OSPF 100. Tô um pouquinho devagar aqui, até porque tô gravando esse vídeo aqui meio tarde da noite. E tô tentando aqui fazer sem errar nenhuma vez para não dar nenhum problema e não estender o vídeo. Vamos lá então. Network. E vamos adicionar as redes do roteador X. Quem são as redes que estão conectadas a ele? Vamos começar pelas suas subredes de baixo aqui. Então, network 72.16.70.0. O wildcard mask é 0.0.0.255 na área 0. Bom, agora fica mais tranquilo de colocar aqui. Nós temos a próxima que é a rede 80. Nós temos a subrede 3, que é esta aqui, que está com o roteador A, né? 3. E nós temos a subrede 4, que é entre X e Y. Olha, ele já encontrou ali então, né? Ele já configurou o SPF ali com aquela subrede ali 3, né? Quando a gente ativou ali o SPF na subrede 172.16.3, já achou lá o roteador A. Bom, e agora falta uma ainda, que é a 4. Que é a do vizinho aqui do Y. Foi. Então, também. Vou dar um end aqui. Vou dar um WR aqui para salvar essas configurações. Os outros eu acabei nem salvando. Tá aí. Agora vamos para o último. Vamos para esse cara aqui então. Enable conf t router OSPF valor 100. Processo dele. Network 172.16. O que? Deixa eu tirar essa janelinha da frente aqui. 90 e 100 são 90.0. Wildcard mask 0.0.0.255 na área 0. Foi. Agora 100. Foi. A subrede 4 entre que se conecta ao X, né? Que estou apagando por cima aqui, esta aqui agora. Foi. Ele já reconheceu lá com o vizinho dele, já estão começando a conversar com o SPF. E agora falta 5, né? Que vai acontecer também esse fenômeno aí de novo. Do reconhecimento do protocolo. Foi. Esperar um pouquinho. Pronto. Lembrando que uma das características do RIP é aquele broadcast que ele lança de 30 em 30 segundos. Então, se eu desconfigurar o SPF, pode ser que demore um pouquinho para o RIP voltar a funcionar. Bem, vou dar um end aqui. Show IP protocols. E aqui a gente vê então que a distância administrativa, vamos ver aqui, ó. Então aqui pessoal, a distância administrativa com o RIP é 120, com o SPF é 110. Então isso quer dizer o quê? Se como todos os roteadores estão configurados com RIP e OSPF, o protocolo que vai ser considerado como o principal é o de menor distância administrativa, que é o 110.
tá bem? Lembrando que o EGRP, a distância administrativa é 90. Essas informações temos no material em PDF que eu disponibilizei para vocês, tá bem? Bom, então é isso que a gente tinha que configurar, é isso. Esse aqui foi o último roteador que a gente configurou. Vamos exibir um pouquinho as rotas, ver se o RIP ainda está em ação. Então vamos dar um show IP route e vamos ver, olhem só, já era o RIP, né? O RIP não existe mais. Então nós temos, além das subredes diretamente conectadas a ele, que aparece CC aqui, o resto tudo está funcionando com o SPF, tá bem? Bom, então agora o teste que a gente vai fazer é aquele que a gente fez na aula. Deixa eu ver, não sei quanto tempo tá já esse vídeo. Deixa eu ver se ele informa aqui. Não sei se eu mandei exibir esse. Tá em 31 minutos ali. Tá bem. Bom, então. Não, achei que ia delongar demais nas explicações. Eu acho que no início ele foi um pouquinho demorado, mas eu acho que é necessário. Bem. Tá. Então vamos apagar aqui essa comunicação que houve aqui. E vamos ver como é que funciona então no modo, claro, simulação, né? E deixa eu pegar esse cara e jogar um pouco para cá. Então a nossa ideia é trocar informação de uma ponta a outra, onde em tese o menor caminho, não em tese, de fato é a rota de cima. Quantos saltos eu tenho? Então eu tenho um, dois saltos, né? Só que aqui eu tenho um, dois, três saltos até chegar nessa subrede aqui, né? Então é um caminho mais longo, né? Isso aí é indiscutível. Então, se esse cara aqui quer se comunicar com qualquer um desses hosts dessas duas subredes aqui, o caminho menor é o de cima, menos saltos. Se nós estivéssemos utilizando apenas o RIP, a rota escolhida seria a menor. Tá? Aqui nós testamos isso e vimos que ele manda para menor. Bom, então é isso. Tá? Agora vamos ver se funciona. Se o SPF ele vai mandar como a rota mais interessante a rota de baixo, que tem maior largura de banda. Né? Nós estamos com um link aqui, Fast Ethernet. Então vamos lá. Esse cara aqui quer pingar para esse cara aqui. Ok? Deixa eu puxar um pouquinho isso aqui para cima. Ou para o lado. Fica meio chato isso. Deixa eu ver aqui. Se eu diminuo. Acho que aqui fica mais fácil agora. Vou dar um capture. Ó. Então o switch vê que. Na verdade o sistema dessa subrede percebe que é para um endereço fora, né? Manda para o gateway. O gateway, conhecendo as rotas já, vai mandar para o próximo salto. E olhem só por onde está indo. Está indo por baixo, porque o OSPF, como protocolo que está sendo utilizado como roteamento, considera que é mais interessante, né, a rota de baixo. Tá bem? Então era isso aí, para vocês verem a diferença de um protocolo vetor distância e um protocolo aí estado do link. Ó, tá voltando ali. Vou dar só uma acelerada aqui. O STP, que é um protocolo de comunicação de segurança do estado da rede. Depois, ó, agora percebam que o protocolo em ação é o SPF que está ali, tá bem? Bom, pessoal, então, agora vamos desabilitar o protocolo SPF num desses roteadores de baixo aqui, para evitar que ele mande, então, encaminhe os pacotes entre essas duas subredes aqui, a 1610 e a 1660, pela rota de baixo. Por quê? Porque um desses roteadores com o SPF desabilitado, ele passa a trabalhar como RIP. Então, vamos ver como se comportaria aí a comunicação. Se vai ficar o RIP em ação, então, e considerar que o melhor caminho é o caminho de cima, ou de fato ele vai considerar que é o caminho de baixo. Tá bem? Então, vou entrar aqui nesse roteador, vou dar um configure terminal aqui, vou dar um no router OSPF 100. E aí eu desabilitei então o SPF nesse roteador. Ó, show IP protocols, tá só o RIP lá, ok?
Agora, claro que o RIP demora de 30 em 30 segundos para mandar seu broadcast e conhecer aí as tabelas de roteamento para identificar qual o caminho mais curto. Então, pode ser que se eu rodar o comando show IP route, apenas as rotas diretamente conectadas a ele, mas não, aqui ele já atualizou. Então percebam que nós temos apenas o RIP em ação aqui nesse roteador, tá bem? Bom, então, botar no modo simulação, vamos pegar os dois hosts da ponta aqui, vamos ver se essa comunicação se dará por cima ou por baixo. Manda para o gateway, e o gateway manda a rota de cima, então quer dizer que invertemos novamente, né? Porque esse cara aqui não trabalha mais com SPF, então não adianta mais. Então, a questão da rota, né? O que vai ficar, o que ele vai considerar vai ser o caminho mais curto. Então, o protocolo em ação, né? Entrou novamente o RIP, né? Por se tratar aí, porque esse cara aqui não trabalha com SPF, então não há comunicação, né? Claro que tem uma forma de nós configurarmos protocolos diferentes em roteadores diferentes, mas tem que haver essa configuração à parte, né? Tem que ter um roteador centralizado que permita aí a troca de tabelas de roteamento entre um protocolo e outro. Isso, claro, é um tópico, não é tão complexo, mas não vai ser abordado aqui, né? Bom, pessoal, então é isso que eu queria demonstrar para vocês. O vídeo já ficou longo, mas então aí é uma repetição da aula passada, né? Da última quarta-feira. Serve como um reforço, sendo que na aula nós usamos o IGRP e aqui a gente usou o SPF como protocolo estado do link. Bom, então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço a todos aí. Falou!